Médico graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em oftalmologia pela Associação Médica Brasileira, Conselho Brasileiro de Oftalmologia e mestre em administração da prática oftalmológica pela Universidade Federal de São Paulo. Exerceu o cargo de prefeito da cidade de Petrolina por 8 anos, sendo eleito em 2008 e reeleito em 2012. Idealizador do movimento Pernambuco Pode Mais, o candidato ao governo do estado pela Rede Sustentabilidade, Júlio Lócio, está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite. No ar, o Roda Viva Pernambuco. Nós vamos dar sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco. Hoje, o candidato pelo Rede Sustentabilidade, Júlio Lócio, é o nosso convidado. Na próxima terça-feira, dia 11 de setembro, dando sequência à série de entrevistas, o governador e candidato à reeleição, Paulo Câmara, é o nosso convidado, estará aqui no centro do Roda Viva Pernambuco. No dia 18 de setembro, será a vez do candidato Maurício Rantes. No dia 25 de setembro, a vez do candidato Armando Monteiro Neto. Só lembrando ao telespectador que já passaram aqui pelo centro do Roda Viva Pernambuco, Daniele Portela, candidata ao governo pelo PSOL, e na última terça-feira, Simone Fontana pelo PSTU. Você pode acompanhar o Roda Viva Pernambuco através das mídias sociais, o Instagram @AldoVilela, Facebook Aldo Vilela Oficial, o Instagram @TV Nova Nordeste e o Facebook oficial da TV Nova Nordeste. Participe do Roda Viva Pernambuco, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais para que a gente possa repassar aos entrevistados as perguntas, os questionamentos dos eleitores de todo o estado de Pernambuco. Hoje nós vamos contar aqui na bancada do Roda Viva com os seguintes colegas. Aline Moura, Aline do Diário de Pernambuco, representando o DP, faz parte do Roda Viva de hoje, já esteve presente conosco em outras oportunidades. Representando o blog do Hinaldo, representando a Rádio CBN, Hinaldo Sampaio, que é colunista da Folha de Pernambuco, também é o nosso convidado para essa noite, para entrevistar o candidato Júlio Lócio, candidato do Rede Sustentabilidade. Ainda aqui na bancada do Roda Viva Pernambuco, Rebeca Silva. Rebeca Silva representa o portal OP9, conosco nessa noite de terça. O blog do Edmar Lira, representado pelo próprio Edmar Lira, também participou já aqui da bancada do Roda Viva e participa hoje desta entrevista com o candidato Júlio Lócio. Pelo blog da Folha, Jairo Lima, também conosco, Jairo já participou do Roda Viva, vai participar desse Roda Viva entrevistando o candidato Júlio Lócio. E o cientista político Eli Ferreira, conosco também para abrilhantar essa noite com o candidato Júlio Lócio. Quem vai fazer todo o traço de Júlio Lócio e dos colegas jornalistas, temos aqui o cartunista, o artista plástico, chargista Ronaldo Câmara, Ronaldo gentilmente cedido aí pelo Jornal do Comércio. Candidato Júlio Lócio, boa noite, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, no centro do Roda Viva. Começo logo fazendo a primeira pergunta, por que Júlio Lócio acha que deve governar Pernambuco? Boa noite, Aldo, boa noite a todos os internautas. Eu quero iniciar agradecendo a oportunidade aqui na TV Nova, TV Cultura, parabenizar por iniciativa do Roda Viva, cumprimentar a todos presentes, a Aline, a Rebeca, o Jairo, o Ronaldo, que vai fazer aqui o desenho do clima, o Hinaldo, o Edmar Lira, o Eli Ferreira, nosso cientista político. Dizer que esse momento ele vai nos permitir nos apresentar melhor, as pessoas nos conhecerem melhor, porque o mecanismo político atual no Brasil está trabalhando para deixar quem está. Pouco tempo de televisão, pouco fundo de partidário para os partidos novos, como a Rede, que estamos disputando a primeira eleição como Rede. E eu disputo minha primeira eleição, né, como candidato a governador, já tendo sido prefeito de Petrolina 2 vezes. Parabenizar também, né, o Pedro Paulo pela iniciativa, nosso diretor-presidente. Agradecer a toda a produção que está aí por trás, gente, vocês não veem, mas tem uma turma grande aqui, fazendo com que isso funcione bem, os câmeras, a produtora, o maquiador, enfim. E agradecer a Deus de poder estar aqui, vivendo esse momento único na minha vida. Eu sou médico, oftalmologista, e tive a honra de ser prefeito de Petrolina por 8 anos. E não
não vinha vocação para disputar, por exemplo, o mandato de deputado. Eu dizia sempre que entre ser deputado e não ser, eu preferia não ser e continuar exercendo a medicina, que eu gosto tanto, a oftalmologia, que eu nunca deixei de exercer, porque eu acredito muito que a política não deva ser uma profissão. Muitos fazem da política uma profissão e esse modelo não deu certo. Então eu acredito muito na política como uma função que a gente pode exercer e em um outro momento continuar exercendo suas atividades profissionais. Eu acredito que eu possa ser governador por alguns motivos. Primeiro, pela vontade que eu tenho de contribuir com o nosso Estado. Segundo, eu ofereço a Pernambuco a minha experiência de prefeito. Eu fui prefeito por 8 anos e de uma cidade importante com 330 mil habitantes. E nós deixamos Petrolina, segundo a revista Época, como a melhor cidade do Nordeste para se viver, uma última pesquisa. Com o melhor programa de educação infantil e com resultados do Brasil. Com o maior programa de habitação da história de Pernambuco. Você tem uma ideia, Recife, nos anos do Minha Casa Minha Vida, construiu 480 casas, nós fizemos 15 mil novas moradias. E, sobretudo, o melhor IDEB entre as médias e grandes cidades de Pernambuco. Nós conseguimos atingir, nos últimos anos em Petrolina, elevando a taxa de alfabetização de 40% para mais de 80%, o maior programa de cobertura de saúde da família, o segundo maior programa de cobertura de saúde da família do Brasil, redução da taxa de mortalidade, melhoria da infraestrutura, sobretudo no que tange a acessibilidade, contemplando as calçadas. Enfim, eu tive uma experiência que me credencia para propor a Pernambuco, devolver Pernambuco aos pernambucanos, que na minha visão, encontra-se hoje com uma fadiga de material, uma fadiga do tempo. O PSB já deu o que tinha de dar e agora começa a perder. Pernambuco começa a apresentar estagnação e perdas em vários setores, inclusive no que se vai mais propaganda, que é a educação. Vamos começar a rodada. Começo com você, Aline Moura, pelo Diário de Pernambuco. Boa noite, Aldo. Boa noite, prefeito Lossi, tudo bom? Boa noite a toda a bancada. Prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor falou ontem que todos os candidatos da oposição já tinham se aliado ao PSB. Todo mundo já esteve junto, Armando já esteve com o PSB, Bruno Mendonça Filho. Mas eu também pergunto, o senhor também já foi aliado de Raul Henri, que é vice de Paulo Câmara. O senhor recebeu algum apoio? O senhor não acha que também foi beneficiado no seu governo lá em Petrolina por essa relação que o senhor teve com Raul Henri? Ou seja, termina que todo mundo teve uma relação aqui com o PSB. Eu coloquei uma constatação. Eu nunca fui aliado do PSB. E quem mudou de lado não fui eu, foi Raul. Eu era oposição ao PSB, quando eu entrei na política, eu não tinha nada contra... Desculpe interromper, mas quando o senhor disse que Raul mudou de lado, ele mudou para pior, foi? Não, deixa eu colocar aqui, deixa eu concluir. Eu acho que foi. Ir para o PSB, eu não penso que foi um caminho, na minha ótica. Veja, eu quando entrei no PMDB à época, a convite do senador Jarbas Vasconcelos, uma articulação feita à época pelo deputado Oswaldo Coelho, que me convidou e eu quero prestar uma homenagem aqui a ele, que não está vivo, mas eu acho que eu nunca dei uma entrevista, uma fala sem falar de Oswaldo, que para mim foi uma pessoa muito importante na minha construção política. E nós éramos oposição ferrenha ao PSB. Na verdade, não eu, Jarbas e Raul, eram oposição ferrenha. Resgata aí o que um dizia do outro. Então, de repente eu fui surpreendido, eu candidato à reeleição, fui surpreendido com o PMDB de Recife migrando para a base do PSB. Raul é uma pessoa extraordinária, um homem de bom trato, e sempre teve muito boa relação com toda a classe política. A gente não pode dizer que Jarbas não foi um dos maiores governadores de Pernambuco, mas as suas relações políticas eram um tanto conflituosas com Eduardo Campos. Um tanto, para não dizer, muito conflituosas. Então eu fui surpreendido. Então, quem foi para o PSB foi Raul. Raul me ajudou quando eu fui prefeito. Inclusive, Raul me deu um conselho uma vez que eu agradeço muito até hoje. Na época, o Eduardo Cunha era líder do PMDB. E eu ia a Brasília atrás de recursos e Raul me alertou. Disse, não vá no gabinete daquele rapaz não, que ele é um perigo. Eu nunca fui, graças a Deus. Agradeço muito a Raul isso. Mas veja, politicamente, quem mudou de lado foi eles. Eu nunca estive ao lado do PSB. Então, se o povo de Pernambuco não quer mais o PSB no governo, a única verdadeira mudança dentre esses candidatos que aí estão aparecendo ou pontuando nas pesquisas sou eu. Não que seja melhor do que outro. Estou falando
condição política, porque até pouco tempo Armando tinha indicações de secretário no governo de Eduardo e foi eleito senador com Eduardo Campos. Até pouco tempo, Mendonça e Bruno estavam no palanque de Eduardo e de Paulo na última eleição. Até pouco tempo, todos estavam, como eu disse outro dia, comendo na caqueira de Eduardo. Eu nunca comi. Inaldo Sampaio, sua primeira pergunta, Inaldo. Boa noite, prefeito. Boa noite, Inaldo. Quando o senhor estava à frente da prefeitura, eu recordo que certa vez o senhor chegou a dizer que era o único prefeito de Pernambuco que fazia oposição ao governo de Eduardo Campos, que todos os outros que não eram do PSB haviam sido cooptados por aquela articulação que ele fez, naquela tentativa de unir Pernambuco, né, já visando a sua candidatura presidencial. Eu lhe pergunto o seguinte, essa posição que o senhor tomou de ficar na oposição a Eduardo Campos, sendo o único prefeito de Pernambuco, dos 184, foi em função de, vamos dizer assim, de uma convicção ou de uma questão local? Da oposição que o senhor fazia e ainda faz ao senador Fernando Bezerra Coelho? Reginaldo, eu sempre fui muito crítico a essa política de agregar as pessoas não por uma causa, mas por interesses pontuais. Então, Eduardo Campos fez esse movimento, que tem que ser respeitado, mas isso diminuiu muito a política pernambucana. Porque a oposição, ela é uma fiscal, ela ajuda o governante. Eu lembro que quando era prefeito, que eu ligava a rádio de manhã, tinha algum vereador fazendo algum comentário sobre alguma coisa que estava errada no governo. E isso me ajudava a corrigir. Porque, olha, eu quando fui fazer a transição do meu governo, o atual prefeito me perguntou, me disse, e aí, o que você diria? Eu digo, olha, O senhor tem dificuldade de falar o nome do atual prefeito? Miguel, de jeito nenhum. Miguel. Eu recebi ele em janeiro como governador, ele como prefeito. Eu queria ter uma relação republicana. Certo. Eu disputei a eleição com o Fernando Filho, com 15 dias eu estava despachando com o Fernando Bezerra, que me recebeu, diferentemente de Bruno Araújo, que negou a me receber durante o período eleitoral. Mas, né? Uma atitude antirrepublicana, que eu não entendi até hoje. O ministro do meu estado, né, se negou a me receber, a mim e ao ex-prefeito de Santa Maria, Leandro Duarte, que hoje declarou apoio a mim. Mas alegou o quê? Desculpa Não sei, até hoje eu não sei. Porque eu também não voltei 2 vezes, né? A gente não deve levar chifre 2 vezes, né, Aldo? Então, veja, eu acho que a oposição é importante. Eu não gostaria de fazer um governo com cooptação de prefeitos e lideranças. Agora, quero ter uma agenda republicana, da mesma forma que a partir de janeiro, como governador, Oswaldo Coelho dizia o seguinte, você pega o saco de votos que você teve e procura o presidente e procura o governador como prefeito. Da mesma forma que eu fiz como prefeito em Brasília, aqui eu tive muita dificuldade, de fato, né, porque existia uma barreira muito grande a mim, e isso me ajudou porque eu descobri Brasília, e o dinheiro está em Brasília. Né? O governador tem muita fama, mas não tem tanto dinheiro. Está aí o resultado de Pernambuco. O dinheiro está em Brasília. Mas alguma vez o senhor chegou a pedir audiência ao governador Eduardo Campos? Várias. E fui recebido. Certo. 1 ou 2 vezes. E o recebi todas as vezes que ele foi em Petrolina. E pessoalmente a gente tinha uma boa relação. Pessoalmente nós tínhamos uma boa relação, né? Como eu tenho com todo mundo. Né? As pessoas às vezes acham, eu encontro com o Fernando e a relação é tranquila. Fernando, encontro senador, com o Fernando Filho, com o Miguel, com o nosso ex-prefeito. A divergência está no campo da política. Eu procuro sempre deixar assim, né? O ex-prefeito, o ex-deputado, o deputado federal Alberto Cavalcante, o deputado Diniz Cavalcante, né? Ou seja, as pessoas, o ex-deputado Ranilson Ramos, o deputado Lucas Santos, nenhum esteve no meu palanque. O deputado Gonzaga Patriota, que é meu amigo, né? Eu quero até mandar um abraço aqui para a sua família, que acaba de perder a irmã. Enfim, as relações políticas são as relações republicanas que precisamos ter. Então, veja, eu serei presidente, quero muito que Deus ilumine. Presidente? Eu serei... não, mas só depois, né? Eu serei governador e quero muito que Marina seja presidente e aí a gente vai ter uma tranquilidade. Mas todos os prefeitos, quero avisar todos os prefeitos, mesmo aqueles que não votam em mim, e não se preocupe que eu vou ganhar a eleição, porque vocês não estão bem. Vocês não estão muito bem. Vamos para a Rebeca Silva, pelo portal Open 9, a primeira pergunta da noite. Boa noite, Júlio Rossi. Boa noite, Boa Rebeca. noite a todos. Pesquisas eleitorais recentes mostram que a eleição está polarizada entre Armando Amanhã Monteiro você vai pensar diferente. e Paulo Câmara. Mas, por enquanto, as pesquisas mostram isso. E aí eu pergunto, se a eleição fosse hoje,
hoje, o senhor votaria em Paulo Câmara, que o senhor comentou há pouco, que sempre fez oposição a ele, é crítico, né, e nunca comeu da mesma caqueira, como o senhor falou, que ele, ou votaria no palanque de Armando, que tem Bruno Araújo, que o senhor acabou de criticar pelo fato de não ter ele recebido enquanto ministro das cidades, e que tem Bezerra Coelho também, né? Como é que o senhor... Veja como eu tenho que estar no segundo turno. Eu tenho que estar no segundo turno. Né? O povo vai me ajudar a não precisar tomar essa decisão. Que é uma decisão terrível para mim. Né? Mas é uma situação hipotética que Isso, Rebeca se está fosse aqui. hoje, né? Vamos trabalhar bem Se a meu pai não proposição. tivesse morrido, se meu pai não tivesse morrido quando eu tinha 2 anos, eu talvez fosse engenheiro. O senhor está tergiversando, não está? Não, veja. Se fosse hoje a eleição. Se fosse hoje, eu ainda não teria essa decisão tomada. Porque eu não estou pensando nisso. Aí o senhor votaria em branco? Ou Não, eu ainda não tomei essa decisão, eu vou tomar. Até o final do programa, eu gosto de uma frase que tem na Bíblia que diz: não seja morno, seja quente ou seja frio, senão eu te vomito. E quem eu é quente, nunca quem é fiquei frio? em cima do muro em nada. Então, eu terei tempo para resolver. Então, até lá, eu só estou pensando em conversar com os pernambucanos. Porque esses dois me põem numa situação muito difícil, porque eles estão com medo de conversar comigo. Como é que eles querem meu apoio no segundo turno, se nem conversar comigo numa mesa, num debate, que é a coisa mais republicana de uma eleição, gente, é o debate. Então, você que está nos ouvindo, se você não aceita essa condição de Paulo e Armando de fugirem do debate, eu estou aqui para você me conhecer melhor. Não quero te convencer de nada. Não quero te convencer de nada. Mas quero que você tome sua decisão e não terceirize o seu voto. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas querem que os outros terceirizem. Né? Então, eu estou com pena de Lula. Morrendo de pena de Lula. Porque Armando fica puxando a mão de Lula de um lado, Paulo fica puxando do outro. Eu estou com medo de quebrar o homem no meio. Né? E eu não estou preocupado com Lula. Eu estou preocupado com você, pernambucano. Deixa eles com Lula e fica comigo. Vamos para Edmar Lira, para a primeira pergunta da noite. Candidato, o senhor votou em Armando Monteiro em 2014. Por que não quis apoiá-lo novamente em 2018? O senhor se arrependeu do voto que deu a Armando Monteiro? Não, o doutor Armando é um homem de bem, mas eu entendo que ele fez um caminho errado. Tal qual Raul Henri? Tal qual Raul Henri. Ele estava de um lado e foi para outro, totalmente diferente. Deu um giro de 360 graus. E eu aprendi na política, o deputado Oswaldo ele dizia assim: olha, meu filho, você só se curva para agradecer, viu? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu vejo que Armando estava no campo e migrou 360 graus para outro. E aí quem estava nesse campo não é obrigado a ir para esse campo. E senti, né, na minha vocação do Executivo, que havia a oportunidade de oferecer a Pernambuco um nome diferente do que acontecia há 4 anos atrás. É por isso que quando se fala em pesquisas, a gente tem que ter a consciência de que tanto o Paulo quanto o Armando estão no recall das pesquisas, porque eles disputaram a última eleição. Eles têm um enorme tempo de televisão, né? E à medida que as pessoas, e essa semana começou, hoje eu fui na Mata Sul, algumas pessoas já me, olha, você é o candidato, eu vi você no guia, em 7 segundos que eu tenho. Então já votei super animado e recebendo algumas adesões, né? Lá na Mata Sul hoje, Pedro Ife, que estava na coordenação de Marília, né, aderiu à nossa campanha, o Amauri do PT aderiu à nossa campanha, o candidato a vice-prefeito na última eleição, em Ribeirão, aderiu à nossa campanha. Passamos em Poju, quando eu tenho alguns amigos. Né? Recebi a notícia agora, um vídeo maravilhoso do Leandro Duarte, foi prefeito 3 vezes em Santa Maria, aderiu à nossa campanha. Né? O ex-vereador de Recife, né, que esteve conosco, né, no nosso comitê Maré Malta, da Polícia Federal, aderiu à nossa campanha. Então a nossa campanha está chegando na metropolitana e eu quero convidar você da região metropolitana, de Recife, para caminhar com a gente. Tá bom, faz 50 anos que só tem governador de casa forte. Vamos para Jairo Lima, pelo Blog da Folha. Boa noite, candidato. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectador. Candidato, o senhor se apresenta como novo, uma das novidades da eleição. Seu discurso é algumas vezes combativo com a questão de oligarquias familiares na sua própria cidade, Petrolina, mas a sua esposa é candidata a deputada. Isso não gera uma contradição, ainda mais quando ela caminha no interior do estado ao lado do governador tão criticado, Paulo Câmara? Não, minha mulher sofreu uma pegadinha do governador, viu? Deixa eu te falar. Ela apoia Fernando Monteiro, né? Não, apoia não. Nem eu, nem ela votamos em Fernando Monteiro. E aquela foto é o quê? Deixa eu falar para você. É até bom, queria agradecer essa pergunta, porque eu posso esclarecer aqui agora. Minha mulher nem eu podemos votar em Fernando Monteiro, porque ele não vota em mim. Né? Se ele declarar votar em mim, eu vou pensar, viu, Fernando? Declara o voto a mim que eu vou pensar, que eu ainda não escolhi meu deputado federal. Tá certo?
Deixa eu te falar, minha mulher é candidata, e ela só é candidata agora porque eu não tenho mandato. Eu tive mandato 8 anos. E podia ter colocado alguém da família. Eu nunca coloquei, porque eu acho que a gente não deve usar o poder público em benefício da família. Ela é candidata agora como uma cidadã comum qualquer. Porque ela não tem nenhuma estrutura de poder político ou partidária, não tem prefeitura. Agora, tem algumas cidades que apoiam ela, como por exemplo a Frânio, o prefeito Rafael Cavalcante, que é meu amigo, que trabalhou comigo na prefeitura, apoia ela para deputada estadual e apoia Fernando Monteiro. Então, quando ela vai para lá, que Fernando Monteiro está, ela sai na foto com o Fernando Monteiro. O prefeito de Bom Conselho, a cidade onde ela nasceu e cresceu, é a única cidade, eu defendo muito o voto regionalizado, o voto distrital para deputado. A única cidade onde a Andréa terá voto, que não é no Vale do São Francisco, é em Bom Conselho, porque é a cidade que ela nasceu e cresceu. E é parente do prefeito. E o prefeito lá apoia ela. E houve um evento com a presença dela e o governador estava lá, Fernando Monteiro estava lá, Danilo Cabral, que é apoiado pelo governador, estava lá. E o Palácio acabou fazendo um vídeo maldoso, né, utilizando a imagem dela, né, inexperiente, né, mas vivendo e aprendendo. Ela aprendeu essa lição. Né? Agora, isso só fortaleceu a nossa posição. Eli Ferreira. Mas eu queria agradecer, Jair. Foi bom para esclarecer. Pernambuco todo estava querendo me perguntar isso. Opa. Amém. Obrigado. Boa noite, Aldo. Boa noite, candidato. Boa noite, Eli. Boa noite a mesa aqui seleta e os telespectadores. Candidato, o senhor costuma dizer que rifaram 2 candidaturas ao governo do estado de Pernambuco e querem calar a sua voz. Quem é que quer calar a voz do senhor? Os candidatos que querem manter a bipolaridade. Veja, nós tínhamos a Marília Reis, que era candidata. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de golpes no Brasil, não é? Sem nenhum contexto ideológico. A presidente Dilma foi cassada, foi tirada do governo, e a gente deve tirar governo ruim com voto. Por pedalada. Alguém pode me explicar o que é pedalada? Alguém pode me dizer se o governador Paulo Câmara não fez pedalada, se eu como prefeito não fiz pedalada, se o governador Geraldo Alckmin na época não fez pedalada, que é um instrumento fiscal, contábil, que nenhum brasileiro entende, vai caçar a mulher por conta disso. Olha a confusão que está dando agora com a popularidade de Temer quase no chão. Então, Marília se coloca como candidata pelo PT, se valoriza a candidatura de Marília, como fez Judas, né, que vendeu Jesus a peso de ouro, porque Jesus se valorizou muito, então alguém foi lá e vendeu Jesus, e ainda beijaram Marília, o PT de Pernambuco, beijou Marília, vendeu Marília a peso de ouro, se juntou com o PCdoB para arranjar a vaga de vice e caçaram a candidatura da moça. O Coronel Meira estava do partido do PRB, candidato para fazer o palanque de Bolsonaro, deram um golpe também nele para levar o PRB para Armando Monteiro. Desculpa, candidato prefeito, quando o senhor fala deram golpe, vamos dar nome aos bois, é o PSB que está fazendo isso? O PSB deu um golpe em Marília e a coligação de Armando deu um golpe no Meira, porque o PRB foi para Armando. PRP. E o PRP está com Paulo. Não, o partido de PRB foi para Armando. Não, PRB é o partido de Silvio Costa Filho. O partido PRP, o Partido Republicano Paulista, que é o PRP, é o partido que é o 44, que é o do deputado Paulinho Tomé, ele está com Paulo Câmara. Ah, está com Paulo também? Golpe também? Então golpe. Armando não é golpista. Armando não é golpista. Quem é golpista foram alguns deputados aliados de Armando, porque Armando costuma dizer que Paulo liberou os seus deputados para votar contra Dilma. Mas o principal deputado ligado a ele, da FIEP, votou contra Dilma também. Deixa eu pedir permissão para o senhor, para os colegas aqui da mesa. Final do primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Roda Viva Pernambuco, candidato Júlio Lócio, que pertence ao Rei de Sustentabilidade. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais, no Facebook, pode acompanhar no Instagram, acesse o Facebook oficial do Aldo Vilela, o Instagram oficial da TV Nova Nordeste. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Roda Viva Pernambuco. Hoje, Júlio Lócio.
Voltamos com Roda Viva Pernambuco. Você pode acompanhar também pela internet, Instagram, @AldoVilela, Facebook Aldo Vilela Oficial, o Instagram @TV Nova Nordeste e o Facebook TV Nova Nordeste. Lembro, na próxima terça-feira, dando sequência à série de entrevistas, nós vamos receber aqui no centro do Roda Viva o candidato à reeleição pelo governo do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, que pertence ao PSB. Hoje, Júlio Lócio, candidato do Rede Sustentabilidade. Vamos para mais uma rodada. Aline, Inaldo, quem quer voltar perguntando? Aline, por favor. Pode ser. Tudo bom, prefeito, de novo. Prefeito, me diga uma coisa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do programa Nova Semente, que atendeu bastante as crianças, né? E as mulheres, que as mulheres hoje são muito carentes de deixar os seus filhos para irem para o trabalho, né? A gente não tem com quem deixar, a gente não, que eu não sou mãe, mas as mulheres não têm com quem deixar seus filhos para irem trabalhar. Esse programa, como é que está lá em Petrolina e como é que o senhor pretende implantar ele aqui no estado? Boa pergunta, muito obrigado, Aline. Olha, o Nova Semente foi algo que eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Eu, quando era candidato a prefeito, eu entrei na casa de uma senhora e olhei a foto de uma criança na parede. 2 crianças. Seus filhos disseram, mas um morreu afogado. E como Petrolina tem rio, eu achei que tinha morrido no rio. E disse, morreu no rio. Ela disse, não, morreu afogado num balde de água. Eu saí para trabalhar e a criança caiu com a cabecinha dentro do balde. E o outro, de 2 anos, 3 anos, não conseguiu tirar. Quando ela chegou em casa, estava um chorando do lado do outro. Um meninozinho mergulhado e morto em um balde de água. 15 dias depois, eu li um jornal de Recife, onde uma mãe foi presa, acusada de ter abandonado os filhos para ir para o carnaval. E os meninos morreram queimados na casa dela, porque encontraram ela com latinhas de cerveja. Aí prenderam, porque latinha de cerveja saiu, foram investigar e descobriram que não, ela era uma catadora de latinhas de cerveja. Ela saiu de casa para trabalhar, para ganhar o sustento dos meninos que ela tinha deixado em casa, e os 2 morreram queimados. Então aquilo me deixou assim muito preocupado e eu comecei a pensar em como construir algum modelo que fosse uma alternativa ao que nós temos. E o que é que nós temos no Brasil, o que é que nós temos em Pernambuco? Creches construídas com recursos federais, e você muitas vezes precisa ir a Brasília, bajular, ir lá, leva projeto, vem projeto, CGU aprova, desaprova, TCU, e isso passa anos para um prefeito fazer creche. Eu descobri que em Petrolina os prefeitos tinham construído em média uma creche por ano. Uma creche por ano. Então eu resolvi criar um modelo alternativo, chamei um grupo de empresários, apresentei eles uma ideia, olha, é o seguinte, se vocês construírem a unidade, se vocês pegarem uma casa, reformar uma unidade com 4 quartos, eu preciso de uma unidade com 4 quartos, porque eu preciso no primeiro quarto colocar 5 crianças de 0 a 6, eu preciso colocar no segundo quarto 10 crianças de 1 a 2, no terceiro quarto eu vou colocar 10 crianças de 2 a 4, e do quarto vamos colocar 10 crianças de 2 a 6, a pré-alfabetização, que os meninos fazem 2 vezes, de 4 a 5, de 5 a 6, na mesma salinha. E aí, uma senhora que estava limpando o ambiente, viu, me procura depois na prefeitura e disse, prefeito, eu vi lá a sua palestra para os empresários que não se interessaram tanto na minha ideia. E disse, se a gente fizer, eu disse, quem? A senhora? Eu disse, se eu juntar minhas amigas, minhas comadres, lá no bairro Henrique Leite, e fizer, o senhor faz o que o senhor disse, que paga as professoras, a comida, eu achei que ela estava tentando me impressionar a eu fazer. Eu disse, faço. 1 mês depois ela me preocupa, eu vou na casa, tá a casa toda arrumadinha, com as carteirazinhas, com a lixeira, com as lousazinhas, toda equipada, pronta para receber as crianças. Eu procurei então uma senhora chamada Irmã Dourado. Eu digo sempre que eu posso ir para o inferno, mas minhas mãos vão para o céu, porque eu operei de catarata Irmã Dourado, que era uma santa de Petrolina, e Padre Bernardino, que é outro santo de Petrolina. E Irmã Dourado dizia assim, uma vez eu disse, Irmã Dourado, quais os meninos que a senhora cuida? Ela tem uma instituição de crianças abandonadas de rua. Ela disse, meu filho, eu quero os que ninguém quer. Vê que palavra linda ali. Eu quero os que ninguém quer. E eu cheguei lá na casa dela, na casa das irmãs, disse, irmã, eu vim aqui falar um negócio com a senhora. Vamos acabar com esse Petrap? Ela disse, prefeito, você está doida? Eu digo, é porque agora a gente tem que querer os meninos tudinho. Vamos querer todo mundo? Vamos me ajudar? Fiz um convênio com o Petrap, como um OS, como os convênios de OS, para ela fazer a contratação do pessoal, porque tem alguns critérios no Nova Semente que nós desenhamos, que era o seguinte, só podia trabalhar no Nova Semente se morasse no bairro.
não podia cuidar dos filhos dos outros se não conhecesse. Então, para trabalhar na unidade, tinha que morar no bairro. Tinha que ter pelo menos o 2º grau completo. Não precisava ter nível superior, não. O MEC, às vezes, comete um erro terrível, que as evidências científicas todas mostram que para você cuidar de uma criança muito pequena, de 0 a 6, grande parte dessas pessoas podem ter o 2º grau, ou um curso normal, ou um treinamento específico para estimular as crianças de maneira correta. Mas essas pessoas são qualificadas? Elas são qualificadas que trabalhavam no lá nessas creches? Todas eram qualificadas, muitas fizeram faculdades. Agora, o critério, por exemplo, para ser gestora da unidade, qual era o critério? Ser uma liderança, ela mobilizar a comunidade para montar a unidade. Agora, nós precisamos entender que o bom é inimigo do ótimo ali. As crianças estão todas na rua aí. E nós temos que entender o seguinte, uma pessoa com 2º grau, se recebe um treinamento, eu estou falando a você de evidência científica. Desculpa, do que o senhor disse aí, do que o senhor fez... Não é opinião minha. Não, do que o senhor fez do Nova Semente, lá em Petrolina, que o senhor implantou, o atual prefeito, a atual gestão, deu continuidade? Eu vou chegar lá. O Nova Semente não é... Eu não estou falando de um pensamento meu, isso é evidência científica. A ciência mostra que uma pessoa com nível médio, se receber os treinamentos específicos que a gente fazia em parceria com um cidadão chamado João Batista, que é do Instituto Alfibeto, com a metodologia chamada CLASS, que é importada da Universidade Americana chamada Virgínia, onde os monitores iam nas unidades, Aldo, colocavam câmeras de filmava a interação da pessoa com a criança. Depois levava para uma sala essa menina e dizia, a interação está errada. A interação deve ser assim, você tem que olhar para o olho da criança, você tem que provocar a criança a melhorar o vocabulário dela. Era um negócio extraordinário. Tanto é que nós fizemos uma pesquisa de vocabulário dessas crianças. Eu fui convidado para fazer um curso na Harvard e a minha missão foi fazer uma pesquisa com o vocabulário dessas crianças. E nós comparamos esse vocabulário com as crianças que estavam fora de unidades e com as crianças que estavam no programa de educação infantil, que é um programa bom, em Boa Vista, e as nossas crianças tiveram um resultado de vocabulário melhor. Então, o programa dava resultado. Agora, custava caro, porque eram 5 refeições por dia, 12 horas de atendimento. A mãe deixava o menino de 6 da manhã e pegava 6 da noite, porque as mulheres em Petrolina trabalham muito na fruticultura irrigada. Então, elas saem de casa muito cedo e chegam no final da tarde. Porque ainda não conheço empresário que diga, não, só tem menino que só vai trabalhar mês expediente. Não tem isso, as mulheres são obrigadas a ter uma jornada de 44 horas no mínimo. Então, para arredondar... Então, o prefeito atual achou caro o programa, e fechou metade das unidades e colocou meio turno só. A maioria das unidades são meio turnos. Então, hoje a gestão estragou o que o senhor tinha iniciado? E teve uma ideia diferente, porque eles estão muito ligados em fazer viaduto. E eu fiquei louco quando eu vi o povo morando debaixo do viaduto. Eu preferi fazer casa. Rinaldo. Prefeito, o senhor disse aí que é chegada a hora de se escolher um governador em Pernambuco que não seja de casa forte, né? Aí eu lhe pergunto o seguinte, o senhor acha, assim, possível construir sua candidatura de governador, o senhor vindo de Petrolina para cá, quando a história, a tradição política em Pernambuco mostra o contrário, né? Geralmente as candidaturas saem daqui da capital para depois buscarem espaço no interior. O senhor está fazendo o movimento inverso. Como é que o senhor avalia até agora esse trabalho que o senhor fez? O senhor está realmente convicto de que pode chegar? Pois não, a regra só existe porque há exceção. Se eu não houvesse exceções, não haveria a palavra regra. Só existe a palavra regra porque há exceções. A norma, né, e é esperado, porque a maior concentração da população está em Recife, na região da Mata, até o Agreste, é que os governos saiam daqui para lá. Nós só tivemos, que eu saiba até agora, 2 governadores do Sertão, por exemplo, que foi Nilo Coelho, que foi nomeado, e Zé Ramos, que era vice, e assumiu. Eleito, você eu primeiro, com sua ajuda, viu, meu amigo? Por quê? Candidato, permita só uma parte, ele não era vice, não. O vice era Roberto Magalhães. Como o Roberto disputou a governadoria, ele assumiu. Mas então ele assumiu a vice? Não, ele foi ser governador, porque Marco Macedo... Ele era presidente da Câmara? Era presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Então ele era presidente da Assembleia, né, e estava na linha de sucessão, né,
Obrigado. Nada. É bom ter alguém que conheça a história mais profundamente. Né? Mas, enfim, agora nós estamos com a possibilidade de ter um governador que tem bons resultados. Olha, as pessoas dizem, mas tem que ser prefeito de Recife para ser governador. Mas eu construí mais casa do que o prefeito de Recife. Eu tive o IDEB melhor do que o prefeito de Recife. Eu tive o resultado da saúde melhor do que o prefeito de Recife. Eu tive resultado na educação gastando metade do que o prefeito de Recife gasta com aluno. A Prefeitura de Recife, em 2016 e 2017, gastava R$10.000 por aluno ano. Nós gastávamos 4 mil. E com resultado melhor. Ou seja, Recife está jogando dinheiro no mato, desperdiçando dinheiro e com resultado pior. Então, eu penso que isso me credencia para ser governador. Agora, sua candidatura, assim, lá em Petrolina, como é que foi recebida? O senhor tem alguma pesquisa de consumo? Estou entusiasmado de ter um prefeito, um governador que foi prefeito da sua cidade, né? Mas isso não basta, é preciso que nós possamos entusiasmar também o Agreste, como estaremos falando amanhã, o nosso vice é do Agreste, que também vem sofrendo uma discriminação política, porque tem muita sorte para ser vice, por isso que eu fui buscar um vice no Agreste. O Agreste tem sorte no vice. Então já estou na vantagem nessa história, né, Li? Você que conhece bem. Né? E está desprestigiado das demais chapas, porque as demais chapas foram montadas na conveniência da política. Luciano Bezerra, contador, advogado, profundo conhecedor do polo de confecções, que, na minha opinião, é uma grande vertente da economia de Pernambuco. Mas é político, foi vereador? Já foi vereador e foi secretário de Orçamento e Gestão. Então eu adoro isso, porque eu detesto papel. E Santa Cruz de Capibaribe. Eu detesto papel e ele vai cuidar da papelada. E eu vou cuidar do povo. Candidato, quando o senhor foi prefeito de Petrolina, né, em 2011, o senhor chegou a propor um projeto para a Câmara, na época, em que pedia a retomada ao Executivo do serviço que estava sob a responsabilidade da Compesa. O senhor até, inclusive, chegou a conseguir na Justiça, né, à época, a questão do saneamento, em Petrolina, a municipalização. Se eleito, o que é que o senhor pretende fazer com a Compesa aqui em Pernambuco? E o que pretende fazer... Você está perguntando o que eu pretendo fazer com a Compesa? Em Petrolina ou em Pernambuco? Em Pernambuco, não, aqui em Pernambuco. A primeira coisa que eu vou fazer é a auditoria dessa PPP que botaram a Odebrecht, a empresa mais corrupta do Brasil, dentro. Pronto, eu ia perguntar exatamente isso. O que é que o senhor pretende? Porque desde 2013 ela foi assinada, né? Há 5 anos segue a passos lentos. Aí o senhor deixaria essa PPP? O que é que o senhor eu vou pedir uma revisão. Olha, eu respeito contratos, mas nesse caso específico, Pernambuco se associou com a empresa mais corrupta do Brasil. A Compesa, a Odebrecht está na Compesa, está na Arena de Pernambuco, está na PPP de Itaquitiga com um laranja. Quem está dizendo não sou eu, foi Marcelo Odebrecht que disse na sua delação. Mas aí, na verdade, a PPP foi a empresa canadense que comprou, entrou na parceria, né? Na verdade, não está mais... Mas no Itaquitiga também não está o nome da Compesa, não. Não está o nome da Odebrecht, não. Mas o Marcelo disse que era um laranja dele. Então, veja, nós temos que fazer uma revisão, porque tem uma série de coisas que estão equivocadas. Eu defendo uma concessão. Você sabe qual é a diferença de concessão para PPP? Na concessão, olha, os serviços que são tarifados, serviços que têm receita, cabe mais uma concessão, porque o Estado não precisa colocar dinheiro. Por exemplo, o que me informaram, algumas coisas que me mandaram, é que se você não pagar a sua conta de água, quem vai pagar é o Estado. A empresa só entra no bom, no ruim ela não entra. Agora, desculpe, quando o senhor diz isso, citou a Odebrecht, no seu entendimento, há corrupção na Compesa? Não, e veja, eu estou dizendo que a Odebrecht, veja, a gente não pode falar do que a gente não sabe, não tem informação, nem tem provas, né? Agora, a Odebrecht de um departamento de propinas, e ela deu propina do Brasil todo. Pode ser que ela tenha olhado para Pernambuco e diga, não, Pernambuco só tem homem sério, só tem político honesto, em Pernambuco nós vamos comprar político de todo canto, menos em Pernambuco, pronto. Aí, pronto, se aconteceu isso, eu não posso afirmar que teve corrupção. Agora, entenda, a Odebrecht comprou político no Brasil todinho. Pode ser que em Pernambuco ela tenha dito, não, os políticos de Pernambuco só tem gente sério. E o senhor não está na lista da Odebrecht? Graças a Deus, não. Agora, eu até vou mandar uma carta para Marcelo Odebrecht, agradecendo a ele, porque quando eu era prefeito, o pai de Marcelo, o doutor Emílio foi quem ajudou a construir a Catedral de Petrolina. E na época um amigo meu disse, rapaz, manda uma carta para o Odebrecht pedindo doação de campanha, para todas as construtoras, né? E eu mandei.
e ele nunca me deu. Agora eu vou mandar uma carta para eles. Eu queria agradecer o senhor não ter mandado, porque eu estava enrascado hoje, como um bocado de gente de Pernambuco. A Rebeca quer concluir. Para concluir, o senhor pensa em fazer uma reestruturação na Compesa, né? Isso tem no seu programa de governo. O que seria isso, na verdade? A Compesa, inclusive, é a maior estatal, né? Primeiro, eu acho Pernambuco. aquele prédio novo da Compesa uma agressão ao povo de Pernambuco. Uma agressão do lado de um bairro. Você já foi naquele prédio novo? Não. Vá lá e olhe para o lado direito. Você vai ver a pobreza e o choque que você tem. Porque nós temos mania de fazer palácio para nós. Não precisava daquilo. Um déficit de saneamento que tem. Um sabedor que cada R$1 que a gente investe em saneamento, a gente economiza R$4 nos tratamentos de doença. Faltando água não agrega. Acho que o que o prefeito está dizendo aqui, é bom situar o telespectador em casa, esse prédio da Compesa é o novo prédio, a nova sede da Compesa, que fica no bairro de Santo Amaro, conhecida ali na comunidade Campo do 11, entre Santo Amaro e João de Barros. Então fica ali encravado no meio de uma comunidade bem carente. Acho que é isso que o senhor quer dizer, né? O que se gastou ali, é o novo prédio da Compesa. O que se gastou ali daria para fazer muito saneamento. Para que aquela suntuosidade para receber o presidente da Compesa, o governador? Eu tenho definido um estado menor para dentro e um estado maior para fora. No 5º eixo do nosso programa de governo, você sabe que nosso programa de governo tem 5 eixos, eu passei para vocês um resumo disso. O 5º eixo é um estado menor para dentro e o maior para fora. E é totalmente contra aquilo que foi feito. Joia, mas em questões concretas, assim, o que é que seria feito de fato com relação à Compesa? Olha, a Compesa precisa concluir as obras que estão paradas, que são muitas adutoras para levar águas para as pessoas. Privatiza de vez? Eu sou contra a privatização, eu defendo concessão, porque não transfere o patrimônio público para terceiros, a gente não coloca o dinheiro público e depois de 20 ou 30 anos você ter o bem novamente para você ou tocar ou fazer uma nova concessão. Reinaldo quer perguntar? Em atividades que tem tarifa, como é o sistema público de ônibus, por exemplo, é uma concessão. No caso de energia também você pode fazer concessão. Resolver vender, tá bom. Uma concessão teria sido melhor, ao meu ver. Eu estudei muito isso quando eu quis municipalizar a Compesa. Deixa eu perguntar. Não, eu queria só complementar, prefeito, essa questão da Compesa. Como é que está aquela briga da prefeitura com a Compesa, né? Já na época de Petrolina, né? Justamente. Já na época do então prefeito Fernando Bezerra, ele foi à justiça para tirar a Compesa de lá. Ele queria que a prefeitura, que o serviço voltasse para o município, né? O município, então, escolheu um outro modelo. Exatamente. E me parece que o senhor deu continuidade a essa. A Constituição ela deixa muito clara que os sistemas de abastecimento de água e esgoto são de competência municipal. O poder concedente é o município. A Compesa tem um contrato que nós considerávamos precário com o município e Fernando Bezerra defendeu isso quando foi prefeito, mas aí quando Eduardo Campos ganhou ele desistiu. Fernando desistiu. Fernando e Odaci, né? Odaci era prefeito, desistiram. Sim. O grupo político na época era junto, desistiu. Quando eu entrei na prefeitura, que eu quis municipalizar, ele foi terminantemente contra. Ficou contra. Eu não entendi. Eu digo, tu não pensava assim, rapaz, semana passada mudou. Eu não. Se eu for governador e o prefeito de Petrolina entender que deve municipalizar, nós vamos trabalhar a municipalização, não tem problema. Porque eu não posso pensar do jeito quando eu sou prefeito e pensar do outro jeito quando eu sou governador. Agora, pode ter essa bipolaridade na política. Agora, o atual prefeito me parece que quis levar adiante essa briga. Não sei se levou. O senhor poderia... Não, parece que é assim. Quando eles estão no poder, eles querem. Quando é outro que está no poder, eles acham que não é bom. Agora eles estão lá na prefeitura, acham que é bom. É difícil comentar essa bipolaridade política. Mas a briga está judicializada. Sim, é uma briga. Isso é uma briga de 200 anos aí, né? Deixa eu pedir permissão para o candidato Júlio Lócio, os colegas da mesa. A gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao Roda Viva Pernambuco. Hoje, Júlio Lócio, candidato ao governo do estado pelo Rede de Sustentabilidade. Dentro de alguns segundos a gente volta. Acompanha a gente nas mídias sociais. Daqui a pouco a gente volta.
Viva, pela TV Nova, TV Cultura. Hoje, Júlio Loss, candidato ao governo do estado pelo Rede de Sustentabilidade. Acompanhe a gente no Instagram, @AldoVilela, no Facebook, Aldo Vilela Oficial, Instagram, @TV Nova Nordeste, Facebook, TV Nova Nordeste. Na próxima terça-feira, dia 11, o candidato à reeleição, Paulo Câmara, que pertence ao PSB, conosco aqui nos estúdios do Roda Viva Pernambuco. Para esse terceiro bloco, vamos começar com perguntas do Edmar Lira. Edmar. Candidato, seu partido é pequeno. Pequeno é apelido, né, Edmar? E não tem parlamentares, né? Se for governador, como é que vai conseguir apoio na Assembleia, na Câmara dos Deputados e no Senado? Vai distribuir cargos como muitos fazem? Eu vou falar a minha experiência como prefeito. Eu, quando fui prefeito, eu nunca tive maioria na Câmara. Porque eu nunca quis construir essa maioria. Porque não tem governador sem Assembleia se quiser. Mas o senhor tinha legenda, não né? tem, não. Tinha uma legenda eu tinha 3 vereadores. E um dia eu rompi com um. E ele me disse, mas você não pode romper comigo, você só tem 3. Eu digo 3 e 2, faz tanta diferença. E passei a discutir com a Câmara, projeto a projeto, era sempre um parto. Eu tinha um grande articulador político, que foi prefeito de Itacaratu por 2 mandatos, excepcional, Kleber Araújo, que é um empresário de sucesso e que não quis mais dar continuidade à política, podia ter sido deputado, mas resolveu, né, se dedicar às suas filhas, que são pequenas ainda e tal, e enfim, mas me fazia um trabalho extraordinário de discutir todos os projetos. Por exemplo, a regulamentação dos mototáxis era um parto, então precisava os mototáxis ir lá para dentro. Vamos mandar um projeto de lei para resolver a questão salarial dos profissionais da educação. Os profissionais iam discutir com a Câmara de Vereadores. E eu quero agir assim. Nós teremos, Edmar, 10 secretarias, todas com pessoas técnicas. 10 secretarias, todas com pessoas técnicas. Porque esse modelo criado em Pernambuco não deu certo. Agora o governador entregou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ao PP. Vocês sabem o que é o PP? O que é que o PP faz no Brasil, em todo canto? Abre o jornal e bota assim, PP, tem mais escândalo do que notícia. Então não dá. Então o meu compromisso, gente, se é para manter como é, então deixa esse povo mesmo. Se as pessoas querem uma mudança, querem um programa de creche, querem um programa de habitação, se as pessoas querem que o governador, com um decreto, coloque, e nós vamos fazer isso, coloque o gás de cozinha na cesta básica. O gás de cozinha custa quase 10% do orçamento de quem ganha um salário mínimo. É só pegar um papel e colocar na cesta básica para reduzir o preço do gás de cozinha para a mulher que está lá na sua casa sofrendo e para a família. Candidato, eu li rapidamente o seu programa aqui e fala na questão dos presídios penitenciários em Pernambuco, de construções. Não é construção, presídio trabalho. Sim. Assim, eu posso continuar porque você já tocou no assunto? Não, a pergunta é, existe uma defasagem em Pernambuco com relação a presídios e penitenciárias. Pergunta é, caso o senhor chegue ao governo de Pernambuco, qual critério será adotado para a construção? Estou levantando isso, que nenhuma cidade quer. Então, qual critério será adotado? Vou te falar a questão dos presídios em Pernambuco. E do Brasil? Na década de 90, não tem muito tempo ali, na década de 90, o Brasil... Tem gente que diz, o Brasil não investiu em ampliação do presídio. É mentira. O Brasil, da década de 90 para cá, aumentou em 4 vezes a sua capacidade penitenciária. Em compensação, a população carcerária também, né? Da década de 90 para cá, em 1990, esse dado é assustador, mas em 1990 nós tínhamos 90 mil presos no Brasil. 70% deles sem concluir ensino fundamental. Hoje nós temos 700 mil. Não tem quem consiga suportar essa demanda. Eu, como prefeito, tive uma experiência de fazer um convênio com o presídio e utilizar os presos como mão de obra para capinar a rua, limpar a rua, e alguns que nós fizemos cursos com eles na área de pedreiro, ajudante, para fazer praças, jardinagem, e fizemos muitas praças com a mão de obra do presídio, com um custo até menor, porque eu comprava o material e essa mão de obra, que sai mais barata, porque tem menos impostos para estimular, a gente fazia. Então a nossa ideia é criar presídio trabalho. Então nós vamos criar um presídio de trabalho no Vale do São Francisco, respeitando a vocação do Vale do São Francisco. Um presídio para agricultura irrigada,
o indivíduo aprender a mexer com fruticultura. Nós temos experiência hoje rodando em Petrolina com a fazenda Labronier, que é uma fazenda francesa que está utilizando a mão de obra de presídio para realizar o trabalho. Nós vamos fazer um presídio no Agreste, um presídio. Não é que eu vou querer construir presídio, não. Nós vamos começar já utilizando os presos onde estão, nos presídios onde estão, para fazer um polo de confecções, ou seja, treinar o preso para a confecção. Agora, essa mão de obra... Ao invés, eu já vou concluir. E aí você pergunta, para quando ele sair da cadeia, ao invés de querer comprar um revólver, que é uma prática de rescindência, ele querer comprar uma máquina de costura, porque ele não aprende nada em 20 anos. O neguinho passa 20 anos preso, 10 anos preso, e não aprende a fazer nada que preste. E aqui na Metropolitana e Mata, nós vamos criar um presídio de indústria, confeccionar carteiras e mobiliário escolar. A própria Estado e a Prefeitura gasta muito dinheiro com isso, vai poder comprar. Pois não. Prefeito, agora, essa mão de obra, que é muito mais barata, no caso a mão de obra do presídio, não vai competir com os trabalhadores que estão livres e que ganham um pouco mais, tipo assim, essa mão de obra do presídio, eu entendo que o senhor quer fazer, mas essa mão de obra do presídio vai desempregar quem está livre e quem ganha mais. Em Petrolina não desempregou ninguém. Em Petrolina não desempregou ninguém. Mas o senhor falou que era mais barata. Não, e veja só, você tem isenção tributária, estímulo tributário, para você atrair a iniciativa privada para contratar essa mão de obra. Mas esse número, comparado com o mundo do emprego, não tem muito significativo. Agora, você tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? O que nós vamos fazer com esses preços? Vamos deixar do jeito que está, Aline? Eles aprendendo a ser criminosos. Aline, e quem está lá não só tem gente ruim, que merece ser fuzilado, não. Deixa eu te contar. Eu tomei alguns cafés com esses presos. Marcão, não é tomar um café com esses caras aí. Um dia eu cheguei com um rapaz e disse, rapaz, o que é que tu tá fazendo aí? Rapaz jovem, 26 anos, ele disse, rapaz, eu peguei 10 anos de cadeia. E o que foi? Disse, rapaz, minha mãe se meteu com um namorado. Todo dia ele dava uma pisa nela. Eu cheguei em casa um dia e não aguentei. Se eu entrasse na minha casa e um rapaz estivesse dando da minha mãe, eu não sei o que eu faria. Então veja, nós temos que dar uma chance para essas pessoas aprenderem alguma coisa de bom. Senão eles voltam para fazer mal à sociedade. Pernambuco caiu um avião por semana, Aline. Um avião cai em nosso estado por semana, 100 homicídios por semana. Jário. Pois é, candidato, o senhor está com uma saudade danada dessa cadeira de prefeito, né? Mas é em 2020. Agora, e o senhor é médico também. O que o senhor acha dessa política do governo do estado de construir mais hospitais, de fazer mais hospitais, das OS, e o que você mudaria? Eu tenho muito orgulho desse prefeito Petrolina, né? Mas agora o objetivo é ser governador e serei, com a força de Deus e do povo. Olha, deixa eu te dizer, a política de Pernambuco cometeu um equívoco no momento em que ela se concentrou no modelo hospitalocêntrico. Só pensa-se em hospital. Por quê? Porque essa chegada de pessoas nos hospitais, sem um bloqueio, cria um caos completo nas finanças públicas, sem falar na questão moral que nós temos em Pernambuco. Pernambuco hoje, dos 100 milhões que se gasta por mês, né, ou mais, em hospitais, 70% está concentrado na mão de Moés, que está sentado do lado do governador. Eu não estou dizendo que tem desvio, eu estou dizendo que é moralmente ruim. Desculpa, quando o senhor disse que está sentado ao lado do governador AOS, é o quê? É pesquisar. Você quer que eu leve processo, Aldo? Não. Pesquisei. Você, seu jornalista, vão pesquisar. Eu estou dizendo a vocês. Presta atenção. Eu estou dizendo a vocês. É porque você também não quer pesquisar. Outro dia eu disse que o conselho da Compesa, o conselho administrador da Compesa, estava moralmente. Ninguém publicou o nome. E ninguém disse que era moralmente. Não, mas foi uma denúncia que o senhor fez. Isso. Né? Pesquisaram, mandaram lá, aí depois botaram na página da Compesa o nome, e todo mundo sabe que é moralmente ruim. Então, moralmente ruim. Mas vamos falar que o que interessa para as pessoas que é o seguinte. Pernambuco tem hoje, no governo Eduardo Atzconvig, construiu-se alguns hospitais importantes, que há muito tempo não se construiu hospital. Nós só tínhamos a Restauração, Getúlio Vargas, né, o Hospital das Clínicas, e construiu-se alguns hospitais importantes. Então, hoje, nós temos, no cinturão da Metropolitana, nós temos 16 grandes hospitais regionais, por conta do estado. Temos 17 espalhados no estado inteiro, em todas as regiões. Temos 15 UPAs, sendo 10 delas UPA-E. Então não precisa mais construir hospital. O prefeito fica prometendo construir hospital, o governador fica prometendo construir hospital. Está doido. Porque para construir hospital gasta 40 milhões, para manter ele gasta 40 milhões por ano.
Então, primeira ação que nós vamos fazer na questão hospitalar é prevenção e atacar fortemente os acidentes de motos. Por quê? Em 2017, o estado de Pernambuco gastou cerca de 400 milhões de reais com câncer, hipertensão e diabetes. Em 2017, gastou-se com acidente de moto só dentro dos hospitais 600 milhões. Se você somar com gasto pré-hospitalar e com gasto pós-hospitalar, esse dado é do Dr. João que me passou, que é o estudioso disso, João Veiga, vocês devem conhecer, 1 bilhão de reais, com coisa prevenível. Por isso que nós temos que fazer um diagnóstico. Onde é que estão os acidentes de motos? No final de semana. 48% seja sábado ou domingo. Vamos concentrar a fiscalização, vamos reduzir a velocidade das motos, respeitando a lei. Então, saúde no seu governo vai ser basicamente prevenção. Muita prevenção. Nós temos um programa também, no programa que nós estamos colocando. Agora, claro, né, Aldo? Nós temos algumas outras ações como cirurgias eletivas. A gente tem que fazer um grande mutirão de cirurgia eletiva e acabando com a esculhambação, Rebeca, de fura-fila. O cara quer fazer uma cirurgia, precisa falar com o prefeito, com o vereador. Nós vamos criar, eu sou transplantador. E do transplante ninguém fura fila, porque tem uma lista que todo mundo acompanha. Nós vamos fazer isso para os principais procedimentos. Vamos utilizar o horário noturno dos hospitais e dos centros cirúrgicos obsoletos. E eu estou propondo na Marina, eu conversei com o coordenador financeiro da Marina, né, do programa de finanças, né, de políticas de finanças, com o Ricardo Paz de Barro, que é a cabeça social, e com o Eduardo, que é a cabeça econômica, para a gente criar um FIES. E estou colocando isso em pauta, o FIES da saúde. Não tem o FIES da educação, em que os empresários trocam por impostos o dinheiro por vagas? Sim. Nós queremos criar o FIES da saúde. Pernambuco tem o 2º polo médico do Brasil, o 1º polo médico do Nordeste. É um volume enorme de recursos que hoje poderiam ser utilizados para realizar cirurgias eletivas, levando o pobre para operar no Hospital do Rico. Eu fiz isso em Petrolina, criei um credenciamento universal. Os hospitais, a Unimed de Petrolina e o HGU, que é o plano, passaram a pagar o ISS com serviços, com a tabela justa. Nem era particular, nem era SUS, AMB, Associação Médica Brasileira. Pois não, candidato. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de swap. A instalação do segundo terminal, né, de contêineres de swap é um sonho bem antigo, né? Assim como o arrendamento do pátio público, enfim. Só que essas coisas dependem muito do governo federal, né, de recursos do governo federal. Como driblar essa dependência, na sua opinião, se eleito? O que é que o senhor vai fazer? E lembrando que a capacidade de investimento, né, de investimento por meio de crédito do governo caiu, né, para C. E aí isso significa que o governo, para pegar empréstimo com a União, tem que pagar mais caro, né? Porque não vai ter mais a Caixa Econômica Federal como fiador. Aí o que é que o senhor pretende fazer para driblar essa dependência? O swap, Rebeca, nós temos uma definição muito clara, né, na nossa cabeça e com as pessoas que a gente conversa. Eu estive, né, discutindo isso. Veja, Rebeca, qual o grande problema hoje de swap? E é uma solução também. Um porto bem localizado, geograficamente bem localizado, mais perto da Europa do que os portos da Bahia, do Rio de Janeiro, do que o Porto de Santos. Está aqui, mais pertinho da Europa. Tu sabia que a uva e a manga de Petrolina, ao invés de vir para o porto de Suape, então quero dizer ao telespectador aqui, Pernambuco aqui em cima e Europa aqui. A uva e a manga de Petrolina, ao invés de vir para o porto de Suape, vai para o Porto de Salvador, fica mais longe da Europa, mais longe dos Estados Unidos. Tu sabia disso? Porque o custo Suape. Porque politizaram o Suape, entregaram o Suape para fazer política do PT. Nós não vamos querer ficar com o swap, porque agora sim, ficam lá dizendo, não, porque o governo federal interveio em swap, não, porque o governo, nenhum dos dois presta para cuidar de swap, nem presta o governo federal, nem presta o governo estadual. Mas aí qual é a saída para isso? Nós temos que fazer uma concessão pública e botar dinheiro dentro do Estado para abrir o maior programa de creche que Pernambuco já viu, para abrir o maior programa habitacional que Pernambuco já viu. Swap vai ficar na mão de quem entende, de pessoas ligadas do comércio marítimo, de pessoas que possam... Agora, o que é que nós temos que fazer? Provocar o final da Transnordestina. Você sabia, Rebeca, que o gesso de Pernambuco, nós temos 97% do gesso do Brasil está em Pernambuco. Ele não consegue ser exportado porque ele chega em swap mais caro. A gente não consegue exportar nosso gesso com um preço competitivo para a Europa, para a África, para os Estados Unidos. Prefeito. Porque dentro do nosso estado nós não conseguimos colocar ele mais barato. Pelo que o senhor está falando, antes de passar a pergunta para os colegas aqui ao lado,
E aí, complementando o que a Rebeca está perguntando, o que passa a entender é que o senhor vai fazer, se eleito for, o governo meramente técnico, O senhor não vai explorar aliados políticos, não? Secretarias, o senhor vai diminuir... 10 secretarias. E técnicos, nada mais de político? Técnicos. Quem fez isso com relativo sucesso em Pernambuco foi o Jarbas Vasconcelos, que é político, mas tinha... Zé Arlindo é político? Não é... Fernando é político? Agora vai ser, né? agora vai ser. Né? Não, vai ser suplente, né? Vai ser suplente, que é um negócio que tem que acabar no Brasil. Tá, mas aí o senhor, de fato, teria uma parte só técnica, Nós queremos ter um governo técnico, até porque não tem aliado. Mas como vai ser o seu governo? Tem quadro técnico suficiente para isso? Tem? Porque vão ter 49 deputados. Não, Pernambuco. Tá. Não vai trazer só dentro da rede, não. Tá certo. Nós vamos sentar com deputados e dizer, amigos, mudou. O senhor tem 49 deputados para negociar, né? Agora, dá mais trabalho. Eu sempre fui prefeito, 8 anos, com 2 vereadores. Mas uma coisa não é ser prefeito de Petrolina com alguns vereadores e governar o estado com 49 deputados. Eu acho que o vereador dá mais trabalho do que deputado. Eu acho que o vereador dá mais. Porque pede mais? Pergunta aos prefeitos. Né? Pergunta aos prefeitos. Pergunta a Jarbas, a Roberto Magalhães, que já foram prefeito e foram governador. Deixa eu te dizer, a relação tem que mudar. Eu vou chamar o deputado e dizer, deputado, qual é a tua região? Eu sou do Araripe. Deputado, vamos junto anunciar lá no Araripe o Canal do Sertão para levar água, para tu beneficiar teu povo. Deputado, qual é a tua região? Não, eu sou do Agreste. Deputado, vamos abrir o maior curso de capacitação em prefeito, na teoria é bem interessante isso, mas quando o senhor vai para a prática é um pouco mais complicado. O senhor sabe disso, né? Eu quero dizer ao povo de Pernambuco, se vocês acharem que o bom é estar como está, pegando SUAP, entregando para o PP, pegando a Secretaria de Transporte... PP é o Partido Progressista, que fique bem claro, né? É o Partido da Esculhambação. Pegando a Secretaria de Transporte, entregando para o político que fica olhando mais para as estradas onde ele tem voto. Isso é dito pelo povo do Palácio, viu? Pelos aliados. Agora, Jarbas, que ele tanto admira, não tem feito críticas a essa... Não, o que eu estou dizendo é que Pernambuco foi governado, que Pernambuco teve um governo de Jarbas, onde nós tivemos... Alguns exemplos, senhor Alguns exemplos. Eu estou dizendo que é possível. Ele não fez. Pronto. Deixa eu pedir permissão para o senhor, os colegas aqui. A gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco, né, do Roda Viva Pernambuco. Hoje o ex-prefeito de Petrolina, Júlio Lossi, candidato ao governo pelo Rede Sustentabilidade. Eu lembro que na próxima segunda, dia 11, quem estará aqui no centro do Roda Viva será o candidato Paulo Câmara, que é governador e vai disputar a reeleição. Daqui a pouco a gente volta. Último bloco do programa Roda Viva Pernambuco. Júlio Lossi, candidato ao governo do estado de Pernambuco. Bom, candidato, eu lembro que na época que o senhor era prefeito, muita gente, e o senhor por diversas vezes disse que tinha uma linha aberta direta com Michel Temer. Tinha muita gente que dizia, o prefeito de Petrolina não vai nem ao governador, ele vai direto a Brasília porque Michel Temer recebe ele e ele atende. Hoje o senhor tem vergonha de Michel Temer ou o senhor admira ainda Michel Temer? Não, veja, o Michel Temer, ele me tratou com muito respeito, porque ele tinha, muita gente não sabe, mas eu procurei aqui, desesperado, um homem chamado Dorani Sampaio. Que era presidente do PMDB. Dorani, meu governo vai se acabar. Eu estou tentando, estou cheio de projetos, criei lá uma usina de projetos, que eles disseram que tem dinheiro, mas não tem projeto. Mas eu não consigo dar um passo, porque o governo do estado me bloqueia. Eu tento audiência em Brasília, ninguém me recebe. Ele disse, eu vou ligar para Michel Temer e eu vou lá com você, com ele. Então, Dorani, que era um homem de bem, eu quero fazer uma homenagem aqui, ex-presidente do PMDB, tinha uma relação pessoal, né, com o presidente Temer, e nós fomos lá, e o presidente Temer, né, conversando com o Dorani, disse, olha, não, vamos construir aqui pontes, né, vá no Michel das Cidades, vá. Eu lembro que eu fui no Michel das Cidades. Mas hoje o senhor não quer ser apoiado por Temer não, né? Não pede voto para Temer não, pede voto para Marina, né? Não, Temer não é candidato. E se fosse eu não pediria, porque eu construí uma relação também de muito respeito com a presidente Dilma. Perfeito. E acho que o presidente Temer errou quando ele traiu a confiança do seu mandatário. Tá. E eu quero ser governador e não quero ter um vice me derrubando do cavalo. Perfeito. Então eu preciso dar exemplo. Né? Eu acho que uma vez o meu vice-prefeito perguntou
a deputada Oswaldo Coelho, o que é que o vice-prefeito faz? O doutor Oswaldo disse, Serra do Cavalo é na garupa, mas não é para ficar derrubando o cavaleiro não, viu? Ou seja, o que Temer fez, né, se deixou levar pela volúpia do poder e derrubou a presidente, e aqui entra a gente, deve estar muito arrependido, porque a partir de janeiro ele não pode andar na rua. Aline, pergunta para o Lócio. O prefeito Miguel Coelho falou que o senhor deixou um rombo de 13 milhões na prefeitura de Petrolina, porque fez investimentos de risco com os fundos de pensão dos servidores. O que o senhor fala a respeito disso? O senhor poderia esclarecer para a gente? Coitado de Miguel, porque ele não recebeu a prefeitura do pai dele. Se ele tivesse recebido a prefeitura do pai dele, feito eu recebi, né? Agora esses investimentos de risco existiram? Ele ia ver o que era bom para todos. Se eu falar, o plano de previdência municipal, ele é que garante a aposentadoria dos servidores. Ele é tocado, no governo dele, inclusive dele agora, é tocado por uma pessoa alheia ao serviço público. No meu governo, eu coloquei funcionários de carreira, ou da União, ou do município, para trocar a previdência pela importância que ela tem. E as previdências, elas têm um valor que elas aplicam para render. E elas são obrigadas a aplicar em alguns sistemas de risco um percentual pequeno para compensar o déficit atuarial. E elas aprovam isso no conselho gestor que existe na Previdência. Elas aplicam esse dinheiro com consultorias que são contratadas e houve um momento em que todas as previdências, a maioria das previdências, perderam dinheiro. Perderam dinheiro no Brasil inteiro. A nossa também perdeu. Mas eu recebi a Previdência com um valor, eu acho que de 20 milhões, e entreguei com mais de 100 milhões. O pai dele, quando foi prefeito, deixou um déficit na Previdência que nunca pagou. E esse rombo que a Aline se reportou? O rombo da Previdência, ela fala... 13 milhões. Não, houve um prejuízo de R$1 milhão com a Previdência. Esses 13 milhões, ele deve estar falando do acumulado do pai dele, quando era prefeito, que nunca pagou as contribuições. Nós pegamos a Previdência com X e deixamos com 10X. Foi diminuindo, foi abatendo. Foi diminuindo. Inaldo Sampaio. É porque o prefeito, ao invés de olhar para frente, fica olhando para trás. Por isso que está mal avaliado. Eu perguntei porque, assim, as pessoas podem ficar com medo, os servidores públicos, de o senhor fazer a mesma coisa aqui. Eu queria que vocês, servidores públicos, fossem em Petrolina, ou ligassem para qualquer servidor de Petrolina e perguntassem como é que eu tratei os servidores. A melhor forma de você saber, servidor, como é que eu trato o servidor, não é eu falando, é você indo saber. Com exceção dos salários da saúde, que são pagos entre dia 10 e dia 20, porque é o dia que se recebe o dinheiro do Ministério, eu nunca paguei o salário dia 1º. E eu procurava pagar dia 30, perfeito. Dia 29. Reinaldo. Prefeito, há uma disputa na Justiça pelo controle do MDB de Pernambuco entre o grupo do deputado Jarros Vasconcelos e o senador Fernando Bezerra Coelho. E um ex-secretário seu foi quem fez a primeira representação pedindo a dissolução do PMDB de Pernambuco, alegando que um fraco desempenho eleitoral, etc. e tal. Eu pergunto o seguinte, o senhor teve alguma coisa a ver com essa... Eu tive em ajudar Raul. O advogado de Raul é minha prima. O advogado de Raul foi meu procurador. Quem está ganhando esse processo do PMDB é um ex-procurador meu, doutor Humberto Chaves, e doutora Luciana Lossi, a advogada de Raul. Mas o senhor tem alguma ligação hoje com o Orlando Tolentino? Não, ele hoje é ligado a Guilherme, foi ligado a Guilherme Coelho e tal, e quando houve a dissolução, ele passou a fazer parte agora do grupo de Fernando Bezerra Coelho. Rebeca, então, na verdade, eu tive a participação do outro lado. Ajudando o MDB. Claro, porque isso é um absurdo, não é? Perfeito. Quando nós fomos disputar a eleição, quando eu fui apoiar Armando, né, muita gente disse, por que você não pede para ficar com o PMDB? Eu digo, olha, minha gente, o PMDB tem uma história em Pernambuco, que vem de Marcos Freire, de Dorani. Não cabe entrar pela janela num partido assim. Eu não entro em partido pela janela. Vamos ouvir, Rebeca. Tem pergunta depois? Prefeito, no começo do programa, o senhor falou da questão da vocação, né? Que o senhor deu a entender que não teria vocação para o legislativo. Então, o senhor descarta uma eleição futura para o legislativo. Rebeca, você é casada? Não. Você sabe com quem você vai casar? Sabe? Mas aí o senhor está falando que não tem vocação, eu não posso descartar, porque hoje eu não me sinto vocacionado.
Né? Por exemplo, teve uma época que eu não tinha vontade de fazer transplante de córnea, depois eu me interessei, fui aprender, estudei. Agora, eu não tenho vontade, é muito pouco provável. Aí é o cavalo selado, né? É muito pouco passar... provável que eu vá para o Legislativo, porque se eu quisesse eu ia agora. Eu estava saindo de uma prefeitura, com uma avaliação boa, de uma cidade importante. Eu não tenho vontade de ser deputado. Eu prefiro, que eu amo a medicina também, eu amo. Sábado passado eu fiz 25 cirurgias de catarata. Parabéns. Que eu gosto. Amo a medicina. Agora, amo também a gestão pública no Executivo. Então, é muito pouco provável que eu vá disputar mandatos. Mesmo que o senhor disputando agora o governo fique mais conhecido para no Não futuro. estou discutindo o governo para ser governador. É por isso que eu estou lhe dizendo que eu vou ter moral para dizer aos deputados que eles não vão ser secretários. Executivo, se eu não quis ser deputado, você respeita o que você disse um pouco. Então, executivo sim, legislativo nunca, né? Candidato, como você irá revitalizar o Pacto pela Vida? Ou você acha que ele... Morre, o Pacto pela Morte. Ou você acha que ele não tem mais jeito? Não tem mais jeito, não. O Pacto pela Vida morreu faz tempo. Sim, mas como é que você faz? Basicamente, o que é que você vai fazer? Veja, o Pacto pela Porque Vida... é muito fácil você dizer que o morreu. Pacto pela Vida morreu. Porque nasceu morto. Agora... Nasceu morto com o resultado de Eduardo durante 8 anos reduzindo o homicídio. Teve umas cirurgias bariátricas em Pernambuco que começaram a dar certo. Depois começou a morrer gente. Tu quer fazer? Tá, mas são morreu! Números, né? Sabe por que ninguém quer fazer? Porque depois se descobriu que não deu certo. Então, o senhor Aquela técnica não deu certo. Essa técnica não deu certo. E não deu certo porque só se pensou em polícia. E a segurança pública tem muitos vertentes. Então o senhor zere começa a fazer outra história. Só política. Primeira coisa, o próximo secretário de Segurança Pública não será importado. Se criou um hábito no Pernambuco de importar secretário de Segurança Pública de outros estados, de outras forças. Ele virá das nossas forças, porque vai conhecer do sertão ao agreste, vai ter passado na sua formação do nosso estado. Segunda coisa, eu escrevi um artigo que foi publicado em algum blog, que eu comparava a questão da segurança ali com a paralisia infantil. E eu dizia o seguinte: quando apareceu a paralisia infantil no mundo, o mundo tinha duas opções. Ou estudava uma vacina, ou contratava mais médico para cuidar dos meninos com paralisia infantil e comprava mais cadeira de roda. Traduzindo, mais médico, mais polícia, mais cadeira de roda, mais viatura. Mais médico, mais polícia, mais cadeira de roda, mais viatura. E toma menino com paralisia infantil, e toma cadeira de roda, e toma viatura. O que é que fizeram? E quando o vírus é o crack? Vacina, eu vou chegar. Vacina. E qual é a vacina? Olha, Jair, Pernambuco hoje tem 150 mil crianças matriculadas no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, que o governo fica mentindo, dizendo que tem o melhor ensino médio de Pernambuco, o IDEB saiu ontem. É o terceiro. Mas ele levou um pouquinho, né? Não, caiu? Não foi um pontinho? Não, caiu. Pernambuco caiu, é o terceiro agora. Em 2015 para 2017, Pernambuco piorou no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Agora a propaganda da televisão, os caras têm muita propaganda da televisão, Geraldo Júlio estava dizendo que tinha o melhor ensino básico de Pernambuco do Brasil. Mentira, tem muito município, inclusive Petrolina, muito melhor do que Recife. Mas vamos voltar aqui para a questão. Nós temos no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no ensino fundamental 1, nós temos 150 mil crianças matriculadas por ano. Quando chega no ensino médio, está saindo 90 mil. Isso quer dizer que entre a entrada 150 e a saída 90, perde-se 60 mil por ano. São 600 mil jovens entre 15 e 25 anos que estão aí a serviço do crack. Então, ou a gente dá um jeito de manter as crianças na escola, e nós temos proposta para isso. Todo menino que terminar o ensino médio vai ganhar sua carteira de motorista. Os meninos que terminaram o ensino médio, que fizeram escola técnica, a empresa que contratar terá um bônus tributário. Agora, é claro que nós temos que ter um novo comandante da polícia, que venha das nossas forças, reforçar a nossa polícia, criar um bônus salarial para o policial que estiver na rua, porque o governo atual valorizou muito mais a corporação de cima, os oficiais, do que a de baixo. E, na minha opinião, quem tem que ganhar bônus é o professor que está dentro da sala de aula. Quem tem que ganhar bônus é o policial que está na rua, colocando a vida dele em risco. Nós temos que melhorar a nossa polícia científica, que não faz diagnóstico das mortes. Candidato, seu partido é Rede e Sustentabilidade. A gente falou aqui em evidência científica, Harvard, Estados Unidos, Canadá. Só que a gente tem uma coisa que foi discutida amplamente, que é a Agenda 2030, que tem 17 objetivos. A gente encontra alguma coisa
de sustentabilidade dentro desse programa de governo que eu recebi antes do programa e os outros cidadãos pernambucanos? Nós temos uma discussão muito forte sobre meio ambiente e inovação. E por que meio ambiente e inovação? Porque nós temos um programa extraordinário chamado, por exemplo, UCA, Unidade de Conservação da Caatinga, que eu criei como prefeito. Nós remunerávamos, fazer uma remuneração ambiental para quem conservar 50 hectares de caatinga. De onde é que vai vir o dinheiro? Das compensações ambientais, que tem muito dinheiro parado em Pernambuco, de compensação ambiental. Nós temos um programa chamado Roça Solar, que nós vamos usar o governo e a iniciativa privada para ajudar. Como? O indivíduo que está lá na agricultura familiar, e você, meu amigo, que recebe Bolsa Família, eu não quero que você fique pensando que é bom receber o 13º da Bolsa Família. Não, meu amigo, não é bom para você não. Você vai continuar na miséria. Eu quero que você saia disso. E nós vamos propor para você, por exemplo, o Roça Solar. O que é o Roça Solar? Financiamento do BNDES, com 40 mil reais. Não é o chapéu de palha. Não, com 40 mil reais, você compra uma unidade, um kit solar para produzir R$1.000 por mês de energia. Eu vou convidar a TV Nova, por exemplo, para participar desse programa, porque ela paga 50 mil reais por mês de energia. Ela podia, ao invés de pagar a CELP, pagar 50 produtores de energia de R$1.000. Essa energia é injetada na rede e a TV Nova desconta da sua conta. A Compesa gastou uma fortuna de energia. Ela vai poder comprar do pequeno produtor. Porque muita gente diz, bota nos prédios públicos. Se botar nos prédios públicos, um mês está tudo quebrado e roubado. Eli Ferreira. Candidato, a pergunta que eu vou fazer, ela é uma pergunta que me pediram que fizesse ao senhor. Quem foi que pediu ali? Os torcedores dos 3 clubes de Pernambuco. Nós sabíamos que tinham todos com a nota. Acabou. A situação dos clubes de Pernambuco é cada vez pior. E a pergunta é, com tanta empresa em Pernambuco multinacional, por que o governo, e se o senhor tem algum projeto em relação a isso, de atrair essas multinacionais a patrocinar pelo menos os 3 maiores clubes de Pernambuco? Olha, eu tive na presidência da Federação Pernambucana de Futebol, e fizemos, você sabe, quando eu fui prefeito, nós fizemos uma pesquisa e 2 coisas nós identificamos que era importante para a autoestima das pessoas. Uma delas era o futebol, porque as pessoas têm quase como religião o futebol, e outra é uma festa no município que pudesse agregar valor também à cidade. No futebol, nós resolvemos investir no meu time do coração, que é o Petrolina. Eu sei que você não torce o Petrolina, talvez, porque nós somos poucos, mas somos fortes. E chegamos a ser campeão da 2ª divisão do Campeonato Pernambucano. Depois, a diretoria do time inventou de participar da Copa do Brasil e quebrar o time. E a prefeitura também não podia, nem o governo pode tomar conta de time de futebol. Com certeza. Agora, o que é que nós acordamos e conversamos na Federação Pernambucana de Futebol? Nós vamos reativar o Todos com a Nota. Eu disse isso, aí com uma semana tinha um candidato dizendo que ia reativar também. Não tem problema não, é bom que todos digam. Agora, nós vamos reativar o Todos com a Nota e teremos algumas condicionantes para os clubes de futebol. Uma das condicionantes é que nós vamos criar uma Copa envolvendo os municípios e o Estado, em todos os níveis da educação. Na educação infantil, nós teremos a Copa das Creches. No ensino fundamental, teremos a Copa do Ensino Fundamental. No ensino médio, teremos a Copa do Ensino Médio. E no ensino médio, que é a idade importante para adentrar no time profissional, os times que tiverem os melhores destaques vão ganhar um contrato com o time profissional de Pernambuco. Então, se o garoto... Isso é para fazer média com os times de Pernambuco? Não, é para dar oportunidade às crianças. Eu conheço o irmão lá do menino do Real Madrid, lá na Bahia. Mudou a vida dele e da família dele. Mas o problema, candidato, é que você tem em Pernambuco, com tantas empresas multinacionais, você não tem o patrocínio nenhum dos clubes de Pernambuco. Tá, mas veja, o governador não pode obrigar ninguém. O que eu posso é usar a força do governo. Sim, o governador não obriga, mas como é que essas empresas vêm para cá? Não há um incentivo? Deveria haver contrapartida em relação a isso. Mas em contrapartida você tem um dinheiro que saía do bolso do governo do Estado com Todos com a Nota. Deixa eu falar. O Todos com a Nota aumenta a arrecadação. Olha, eu quero fazer um bônus, por exemplo, de SS para o mototáxi e de IPVA para o mototáxi, porque eu já calculei que cada mototáxi consome 7 litros de combustível por dia. Em 5 anos, os 25% do ICMS que vem do combustível cobre todo esse dinheiro que nós estamos dando de estímulo. Eu não vou dar estímulo para onde não venha. Por exemplo, alguém no Pernambuco precisa dizer aos usindeiros quebrados de Pernambuco que acabou o dinheiro para eles. Que toma dinheiro desse povo. Pernambuco é o único estado no mundo, talvez, que o cabo quebra, em vez de querer se matar e ir para o Serasa, vai para a Europa passear.
morar em casa forte. Então, tome dinheiro, acabou. Então, veja, a ideia do esporte... Casa forte é só mera coincidência, né? É mera coincidência. A ideia do esporte é que nós possamos dar uma contrapartida, mas não será só para futebol. Todos com a nota vai ter um percentual maior para futebol, porque é a maior anseio da população, mas terá para as artes, para cuidar dos nossos teatros, para não acontecer o dos nossos museus. A gente viu o que aconteceu no Rio de Janeiro, o Museu do Gonzagão, que está abandonado e não pega fogo, porque não tem fogo lá perto, mas está abandonado. Né? Então, veja, agora qual é a contrapartida que nós vamos exigir? Os melhores meninos, os atletas de destaque, vão ter que ter um contrato profissional de 1 ano, pelo menos, como teste, nos times. Se o menino for do Sertão, vai ter com os times do Sertão. Se o menino for do Agreste, vai ter com os times do Agreste. E se o menino for da Metropolitana, vai ter com o Sport, com o Náutico. Bom, nós estamos chegando ao final do programa Roda Viva Pernambuco. Eu preciso agradecer Inaldo Sampaio, Edmar Lira, professor Eli Ferreira, Ronaldo Câmara, Jairo Lima, Rebeca Silva e Aline. Agradecer imensamente mais uma vez a presença de todos vocês. O prefeito falou muito, o candidato pôde expor as suas ideias aqui no programa Roda Viva. Creio que o espaço razoável, né, para quem tem pouco tempo de eu tive mais espaço aqui do que o meu guia eleitoral todinho. Pois é. E aí eu queria encerrar com uma fala sua para o público pernambucano e por que o pernambucano pode optar por Júlio Lócio nessa eleição. Pernambuco, pernambucanos, pernambucanas. Eu conheço o Recife porque vim morar aqui aos 14 anos. Eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz aqui minha especialização. Eu trabalhei como médico na Zona da Mata. Eu conheço a dificuldade que é a Zona da Mata. E eu estou dizendo aqui a vocês que nós vamos buscar uma alternativa para a mata, que não seja dar dinheiro ao usineiro quebrado. Eu quero dizer a vocês que eu conheci e me apaixonei pelo Agreste e lá fui buscar meu vice-governador. Eu quero dizer que eu conheço o sertão porque vivo no sertão. E eu quero pedir a você que olhe com atenção as nossas propostas, porque Pernambuco pode muito, Pernambuco pode mais. O bravo Leão do Norte, cuidando desse povo forte do sertão, Agreste ao Cais. Pernambuco pode muito, Pernambuco pode mais. Cada voz que sente cedo é um fio tecendo a rede no balanço dos iguais. Pega a mão e vamos juntos. Pernambuco pode muito, Pernambuco pode mais. Obrigado, prefeito. Obrigado pela atenção. Ficamos por aqui. Na próxima terça-feira, Paulo Câmara conosco aqui no Roda Viva. E lembrando, né, que você pode acessar esse programa depois nas redes sociais, participando no Facebook oficial da TV Nova, no Facebook oficial do Auro Vilela. E atenção, terminou o programa, a gente vai ter uma pergunta que o internauta vai fazer, que a gente vai passar para o prefeito, candidato Júlio Lócio, para que ele responda através das redes sociais. Vai falar daqui a pouquinho, 3 minutos das redes sociais. Obrigado a todos. Próxima terça-feira, aqui no centro do Roda Viva, o governador Paulo Câmara. Até o próximo encontro. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Vai continuar respondendo.